Bom dia, galerinha do segundo ano A! Boa tarde, galerinha do segundo ano B! Então, tava com saudade de vocês! Ontem foi aula de português, professora Mauricélia arrasou, não foi? E hoje nós vamos fazer a de matemática da apostila, olha só! Daí, mais uma vez, nós vamos voltar ao assunto que iniciou todo esse nosso projeto, né? A gente sabe que para completar as aulas que estavam faltando para terminar o ano de 2020, nós fizemos um projeto, né? Março, o mês das Marias Brasileiras, né? Tantas mulheres que estão aí lutando, né, para sobreviver nesse tempo tão difícil. E daí nós vamos fazer matemática. Pegamos o filme, porque o filme foi escolhido justamente que a gente pode trabalhar todas as disciplinas começando por ele, né? E como a gente já conversou sobre o filme, a gente viu que Valente, ela era uma princesa, mas não queria ser uma princesa nas formas convencionais. Assim como a gente sabe que hoje em dia, muitas profissões que antes eram apenas dominadas pelos homens, hoje nós temos várias mulheres, né? Ou seja, você mulher, você pode ser a profissão que você desejar. Para isso, a gente precisa estudar bastante, se esforçar, ser dedicado, ser organizado, não é? Porque tudo na vida, para a gente conseguir atingir, a gente precisa sim de disciplina, organização e bastante estudo, não é? E daí nós vamos começar. O que é que nós vamos trabalhar hoje na nossa disciplina? Olha só, tchanã! Nós vamos trabalhar gráfico e tabela. Geralmente, quando se faz uma pesquisa, nessa atividade nós vamos trabalhar uma pesquisa numa sala de aula. Mas existem vários tipos de pesquisa. Por exemplo, na política, antes de ter as eleições, né? Os candidatos costumam fazer as pesquisas para ver como eles estão, né? Se estão sendo bem aceitos. E daí as pesquisas são feitas, certo? Existem também vários tipos de gráficos para representar. Esse gráfico aqui que nós colocamos é o gráfico mais utilizado. Ele é o mais simples da gente trabalhar, certo? E daí, começamos a atividade pelo seguinte. Vamos já lá, né? Vamos colocar a mão na massa? Vamos lá. Diz o seguinte na atividade. Realizou-se uma pesquisa na escola de Joana sobre as profissões que os alunos gostariam de ter no futuro. As profissões que mais apareceram foram professor, médico, policial, gerente e cantor. Joana resolveu fazer um gráfico separando as escolas entre meninos e meninas com um resultado. Então, aqui a gente vai primeiramente, para a gente responder qualquer pergunta que envolva gráfico ou tabela, a gente tem que observar. Tá legal? Vamos lá. Daqui nós estamos vendo, vai do número 0 até o número 10. É a quantidade de pessoas, certo? E aqui nós temos aqui embaixo as profissões que a gente viu. Professor, médico, policial, gerente e cantor. Nesse gráfico aqui, nós estamos vendo duas cores. Nós vemos a cor azul e a cor coral. A cor azul representa aqui os homens, que são os meninos, né? E a cor coral, ou amarelo queimado, representam as meninas, tá legal? Então, nós vamos observar agora o que nos informa esse gráfico. Se eu olhar aqui, professora, quantos meninos escolheram ser professor? Então, nós vemos aqui, ó. Vamos lá, quantos foram? 2 meninos. Quantas meninas escolheram ser professora? Vamos lá, 8 meninas ou 8 mulheres.
Na profissão de médico nós temos quantos meninos escolheram ser médico? Nós temos aqui, ó, vamos lá, 7. Quantas meninas escolheram ser médica? Vamos lá, 3. Então, vamos continuar. Quantos meninos escolheram ser policial? Vamos ver aqui, 9. Tá vendo? 9. Quantas mulheres escolheram ser policial? Apenas uma. Agora, gerente. Quantos meninos gostariam de ser gerente, pretendem ser gerente no futuro? 8. E aí, quantas meninas? Vamos lá, acompanhando aqui, 2. Quantos meninos gostariam de ser cantor? Escolheram a profissão cantor? 4. E quantas meninas gostariam de ser essa profissão? 6. Agora que nós observamos, né, entendemos as informações que estão no gráfico, nós vamos responder a atividade. Já eu volto. Simbora! Voltamos, vamos lá para a atividade? Vamos lá! Agora nós vamos preencher a nossa tabelinha, tá certo? Ó, essa tabela. Na tabela diz o seguinte: em cima são os homens, embaixo as mulheres. E daí a gente vai preencher aqui, tá? A professora vai lendo. Baseado nesse gráfico aqui, a gente vai olhando o gráfico e vai respondendo. Vamos lá. Preencha a tabela com os dados que você observou no gráfico. Então, o primeiro diz, professor, ó, professor. Quantos homens, professor? 2. Quantas mulheres? 8. Vocês colocam o número 2 em cima e o número 8 embaixo. Vamos lá. Médico. Nós temos homens 7, mulheres 3. Certo? Vamos lá. Continuando. Policial. Homens 9 e mulheres apenas 1. Ok? Vamos lá, gerente, homens 8 e mulheres 2. Cantor, homens 4 e mulheres 6. Assim nós preenchemos nossa tabela, tá certo? Agora nós vamos responder as questões de acordo com o que a gente vai observar no gráfico e também na tabela, que a tabela também ajuda a gente. De acordo com o gráfico, responda as questões aí abaixo. Para você ver como tem informação num gráfico, não é? E numa tabela, é só a gente observar, certo? De acordo com o gráfico, responda as questões abaixo. A. Qual das profissões é a preferida das meninas? Então, a gente viu que meninas aqui, ó, mulheres, são coral. Qual é a preferida das meninas? Vocês vão olhar qual é o que está maior. Qual é desses aqui? Será que é professora, médico, policial, gerente ou cantora? Se a gente observar aqui, ó, a gente vai ver que o maior é esse aqui. Qual será que é esse aqui? É professora. Então somos nós, é isso aí. Agora nós vamos para a segunda questão, a letrinha B. Quantas meninas foram entrevistadas? E agora como é que a gente vai fazer para calcular quantas meninas foram entrevistadas? Daí nós podemos usar aqui, ó, nosso quadro de valor posicional. A gente vai observando aqui. Como professora foram quantas meninas? Vamos lá no gráfico e a gente observa. Vamos colocar onde? Na unidade, não é? Ó, 8. Nós vimos aqui. Quantas? Como médica foram quantas? 3. Tudo na unidade. Como policial, 1. Como gerente, 2.
Aqui tá pequeno, que é muito número dessa vez. E como cantora, 6, certo? Nós vamos somar, não é isso? Para saber quantas deu ao todo. E daí a gente pode fazer por partes, se a gente quiser. Ou a gente faz todos de uma vez. Se eu tenho 8, vamos começar com 8, certo? Aqui, ó. Eu tenho 8. E junto com 3, 8. Juntando com 3 fica 9, 10, 11. 11 juntando com mais 1 fica 12. 12 juntando com mais 2 fica quanto? 12. 13, 14. E 14 juntando com mais 6, nós temos 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós vamos ter, para colocar no quadro de valor posicional, a gente coloca o 0 na unidade e o 2 na dezena, porque 20 são 2 dezenas e 0 unidades. Então, quantas meninas foram entrevistadas? 20 meninas, que é o mesmo que 2 dezenas. Nós já estudamos, não foi, as dezenas? Muito bem. A questão número C diz o seguinte: qual profissão foi menos escolhida? Primeiro a gente vai observar dos homens, dos meninos. Qual a profissão foi menos escolhida pelos meninos? Vamos lá olhar. Eu vou observar o azulzinho. Qual será que está menor? Ó, a que menos escolheu os meninos foi o quê? Professor. E qual será a profissão que as meninas menos escolheram? Aí a gente vai observar do mesmo jeito agora a corzinha coral, tá vendo? Muito bem. Agora qual foi o menor? Foi policial. Então, para os meninos, menos escolheram professor e as meninas menos escolheram policial. É isso aí. E aí a gente vai para a última questãozinha, que diz assim, a letrinha D. Quantas meninas escolheram ser cantora? Quantas meninas escolheram ser cantora? Quantas foram? 6. A gente tanto pode olhar aqui, como pode olhar na tabelinha que a gente respondeu, tá certo? E quantas escolheram ser professora? Professora é a primeira aqui. Quantas meninas escolheram? 8. Então, a pergunta é, qual profissão foi mais escolhida? Qual foi a profissão que mais escolheram aqui? Qual é desses aqui o que está maior? Que está mais alto? Qual é? É esse aqui, tá vendo, ó? Policial. Então, a profissão mais escolhida no geral, tanto faz menino ou menina, a gente olhando aqui no gráfico qual que está maior, foi policial. Olha que legal. E aí, gostaram da atividade? Foi muito legal, né? E daí a gente lembra que a gente pode ser o que a gente quiser. É só a gente estudar, a gente se esforçar. Toda profissão é digna, toda profissão é boa, desde que a gente faça com amor, não é? E agora a gente vai ver, amanhã vai ser o nosso encontro no Google, não é? Todo mundo ligadinho. Por falar nisso, já fizeram a atividade de ciências? A pesquisa sobre as mulheres importantes do nosso Brasil, não é? Estarei aguardando vocês, eu e a linda professora Mauricélia. A gente junta, ninguém segura. Estamos aguardando vocês, tá bom? Então, até lá, simbora!